Eu queria propor que a gente fizesse uma análise aqui, Claro. igual eu fiz a do João Adib aqui, e vamos pegar alguém que você veja como referência. Eu queria que a gente entrasse nos detalhes do porquê que você acha que a história está muito bem contada em relação à tribo dessa pessoa. E a gente passa por cada um dos pilares e você vai comentando, velho, isso aqui é tal coisa, essa aqui é o grito de guerra, essa aqui... Pode ser? Pode ser. Me fala aí, alguém que você acha Ó, legal a gente trazer. a gente pode, de repente, fazer dois. A gente pode fazer um que eu ajudei a construir, Beleza. porque eu sei mais internamente. Isso. E a gente pode fazer um que eu vou olhar de fora e vou tentar analisar de fora Animal. para ficar mais prático. Animal. Primeiro que eu ajudei a construir foi a Hannah Franklin. Nossa, Né? foda Um pra caralho. conteúdo genial, eles são Foda. gênios. Inclusive, essa tese das bolhas eu aprendi com o Aleph. Que legal, Quem me velho. ensinou essa ideia das bolhas, eu depois adaptei isso para a lógica de comunidade. Aham. Mas quem pela primeira vez me disse, Davi, o algoritmo é feito de bolhas, então? Eu falei, porra, é mesmo, né? Foi o Aleph, que é um grande gênio, grande amigo meu, Impressionante. bravo demais. E, cara, como é que funciona? Ô, Aleph, ó, na moral, meu amigo, parabéns, viu? Muito foda, velho. Foi o Aleph que fez esse download aí. Aham, E aí eu fui ler os artigos da Meta e falei, irmão, é mesmo, velho. aham. Aí estamos certos. essa E era uma tese que ele tinha. Era uma tese dele, que ele falou, realmente que ele tinha chamou de sentido. teoria das bolhas. Muito foda. Exatamente. Então, vamos lá. Editor, bota na tela aí o Insta da Hannah Franklin, ou o que você tiver de imagem dela, que a gente vai trazer elementos Beleza. da construção da tribo dela, do movimento dela. Vamos lá, como é que funciona o elemento e o movimento da Hannah Franklin? Primeiro a gente tem os pilares da narrativa do movimento, que são os pilares do discurso. Tá. Quais são os pilares do discurso da Hannah? A gente tem primeiro o propósito, que é lembrar os criativos que eles podem criar o próprio futuro. Eles têm a comunidade dos criadores do futuro, que são os CDFs, essa é a identidade da tribo. Tá. Então, a identidade da tribo, CDFs ou criadores do futuro. Causa lembrar os criativos de que eles podem criar o próprio futuro. Tá. Luta, que embaixo é o problema da comunidade, é justamente o fato de que essas pessoas elas não conseguem se ver no digital. Elas se sentem invisíveis, se sentem não reconhecidas, acham que não tem espaço para elas, têm medo de julgamento, medo de produzir conteúdo. E a promessa é fazer com que essas pessoas possam viver da própria criatividade, viralizar enquanto vendem muito sem perder a autenticidade e com conteúdo inteligente, porque de acordo com a própria Hannah, ser CDF é o novo hype. Então, CDF é tanto o criador do futuro quanto CDF, o estudioso. E a gente faz esse trocadilho que é muito interessante. Nossa, muito bom. Né? E aí a gente tem o inimigo em comum, que a gente chama de normose, que é essa cultura que faz você querer ser normal e medíocre, igual a todo mundo. A gente deu um nome de doença para isso, para parecer uma doença, é a normose, que impede as pessoas de se diferenciarem e serem criativas. E a frase de 8 palavras, que a gente chama de grande ideal, né, que é o slogan da comunidade, é o futuro é dos ousados. Eles têm alguns rituais, como o Café CDF, onde as pessoas se encontram com canecas feias, que eles têm canecas estranhas, e eles pegam essas canecas estranhas, se encontram e fazem uma live, que é o Café CDF, onde ele comenta, entrega conteúdo e por aí vai. Eles têm a visualização do futuro, que eles têm a frasezinha, o mantra, que é... Como é? Imaginar é prever o futuro. Então, eles sentam e fazem a visualização diária. Eles têm a corrida, que é um ritual. Eles têm... que mais? Deixa eu lembrar. Eles têm a corrida, que é um ritual. Eles têm... Pô, esqueci. Tem que pegar lá no Canvas depois. Mas enfim, essa é a estrutura. Vários elementos e até me chama a atenção a parada da corrida. Exatamente. Que acaba sendo um movimento de tribo deles. Meio Exatamente. que uma comunicação que, ó, nós somos do esporte também. A maratona, nem exatamente. É um desafio que todo mundo vai em busca do mesmo propósito, que tá além até do reconhecimento como um bom creator, que todo mundo tá ali junto. Exatamente. E é legal que eu ocupe outros espaços da vida do meu público também. O ideal é que eu ocupe tudo que eu puder no território mental, com as histórias que eu conto, no território comportamental, nas ações que a gente faz no dia a dia, por isso que é interessante os rituais e outros ambientes da vida do público. Sim. O território moral, que são as coisas que eles acreditam que é certo ou errado, as coisas que eles acreditam que é bom ou ruim, e o território físico. Por isso o lance, por exemplo, da caneca, ou do óculos, ou do estilo de roupa. Porque eu domino também o território físico do meu público. E aí tem uma coisa muito interessante nesse ponto, que é outro ritual, lembrei aqui agora qual eu ia falar. Eles têm também o se divertir no processo, que é uma das crenças, é uma das teses do movimento. E aí o que eles fazem? Eles constroem danças feias
durante a gravação, mostram esses bastidores da dancinha e mostram, olha, você quer criar conteúdo, se divirta no processo, se divirta no processo, se divirta no processo. É muito bom, e isso gera engajamento com a comunidade também. Mano, a dancinha feia é muito bom, velho. Muito bom, é muito bom. Eles são muito bons, mano. Eles são geniais. Caraca, e depois que criou-se todos esses mantras aí, o conteúdo dela teve esse potencial brutal ou já era muito bom antes? Já era muito bom, agora tá muito melhor. Se agora você tá escroto, olhar né? todos os conteúdos da Hannah, todos eles fazem seeding dos elementos do movimento. Então ela faz um conteúdo sobre outra coisa, mas menciona a normose no meio do caminho, seguindo a regra de 1 por peça. Ela fala, visualizar é prever o futuro. Ela fala, CCDF é um novo hype. Ela fala, o futuro é dos ousados. Então ela vai repetindo essas palavras, repetindo esses rituais, e a comunicação ela fica padronizada. Quanto mais você constrói um movimento, esse movimento ele é sistemicamente repetitivo. Então você repete os mesmos símbolos, as mesmas crenças, os mesmos rituais, os mesmos elementos, e isso vai gerando memória, vai calcificando na mente do público e vai fazendo a comunidade ficar cada vez mais engajada. Muito bom. Vou tentar fazer uma retrospectiva aqui e tentar trazer de forma mais prática como o infoprodutor, depois de ter mapeado isso que você trouxe, como ele vai aplicar para o negócio dele. Então, a primeira coisa que você me falou é, a gente tem que definir todos esses mantras que envolvem... Todos esses elementos da comunidade. Discurso, mantras, discurso, líder e tribo. Definir discurso, líder, tribo, eu fechei o blueprint do meu movimento. É um canvas. Perfeito. Aí o cara tem o canvas na mão e ele fala, olha, meu conteúdo tá ruim pra caralho, eu tô apanhando do algoritmo, que na verdade o conteúdo dele que tá sendo o problema, que o algoritmo não vai empurrar uma coisa que ele acha ruim. O que ele tem que olhar na criação de um conteúdo? Ele vai entender o que as pessoas que estão na bolha dele estão comentando, buscando, estudando, e cria conteúdos com base nisso que fazem alguma conexão com o conteúdo dele. Vamos lá. A regra para o conteúdo é a seguinte. Primeira coisa, mapeia o público. Tá. Encontra quais bolhas o meu público faz parte. Porque eu ainda não tenho a minha bolha. Eu vou partir desse pressuposto. Fala 3 bolhas. De que eu estou criando meu movimento. Vamos lá. A bolha dos conservadores, a bolha do Café com Deus Pai e a bolha do marketing digital. Top. Mas imagina que o meu conteúdo não é de marketing digital. É de desenvolvimento pessoal. Mas eu sei que o meu público está interessado em marketing digital e consome marketing digital. Beleza. Mapeei essas bolhas, imagina que sejam essas 3. Eu tenho uma estrutura padrão de conteúdo, onde obrigatoriamente o gancho do meu conteúdo, o hook da peça, precisa ser uma polêmica, uma crença forte, uma afirmação contraintuitiva, uma recompensa rápida, um conflito, uma curiosidade ou um elemento de identificação dessa bolha. Então eu vou te dar um exemplo. Marketing digital. Todo mundo no marketing digital conhece o Joel J. Total. E todo mundo no desenvolvimento pessoal também. Conhece e o também. Joel J tem elementos de desenvolvimento pessoal que fazem muito sentido. Pra caralho. Então o que eu posso fazer? O que deixou o Joel J milionário não foi o marketing digital. Não. Eu usei uma curiosidade sobre uma bolha específica que o meu cliente faz parte. Ele vai parar para assistir. Caralho, não. Agora tudo faz sentido. Entendeu? Então eu pego as bolhas e vou criar polêmicas, crenças fortes, afirmações de contrassenso, curiosidade, identificação, conflito ou polêmica, crença forte, afirmação contraditiva, recompensa rápida, conflito, identificação, curiosidade. Isso. Sobre essas bolhas. Isso no hook. Isso vai prender a atenção. No corpo, eu vou trazer uma narrativa alegórica, que é uma história simbólica, uma história pessoal, uma história de terceiros, uma história de alguma prova social ou um argumento retórico, que é um argumento técnico e racional, que conecta esse hook com a crença. E a crença no conteúdo é justamente o elemento do meu movimento que eu vou plugar dentro daquele conteúdo. Normalmente eu vou apresentar jeito certo e jeito errado de fazer alguma coisa, ou crença certa, crença errada do meu público. O foco do conteúdo não é ensinar, é quebrar paradigmas que impedem a compra. Então eu vou pegar um paradigma que impede a compra, que é uma crença errada, vou substituir por uma crença certa e junto com essa crença certa eu vou imputar algum elemento do movimento. Seja ele o inimigo, seja ele a causa, seja ele um ritual, seja ele um mantra, eu posso escolher qual eu quiser. E no final, um CTA, seja para onde eu quiser. Isso é uma estrutura padrão de conteúdo. Você pode usar em carrossel, você pode usar em Reel, você pode usar onde você quiser. Bizarro, bizarro. E enquanto você falava, me trazia até um tapa na cara de algo que eu tô vivendo. Olha que louco. Eu criei um tipo de conteúdo que eu falava sobre o Marcos Paulo.
E começava mais ou menos assim, eu paguei 15 mil reais por uma recomendação de livro do Marcos Paulo. E eu desenrolava, e falava um pouco do que eu tava vivendo, conectava pra caralho com a minha audiência, e foi absurdamente viral. E eu falei, acertei, é isso que eu preciso fazer, vou começar a replicar. E eu comecei a fazer outros conteúdos, fiz, por exemplo, do Flávio Augusto, foi até que bem, mas não tão bem. E aí eu comecei a pegar outras pessoas, tipo, cara, o criador da Shein, e trazia um pouco de ensinamento sobre pessoas que, para mim, eram referências de movimentos criados, que os caras construíram. E eu comecei a flopar, tipo, comparado com o modelo, não trazia o mesmo resultado. E aí agora, enquanto você falava, eu falava, mano, peraí, as pessoas que eu tava falando, que eu flopei, não estão na bolha das pessoas que me seguem. O Marcos Paulo, o Flávio Augusto, são pessoas que estão dentro da bolha, e quando você fala Joel J, eu falo para ele, não, o Joel não ficou rico por causa de marketing digital, ou alguma coisa provocativa, é a bolha interessante. Então, me traz aqui uma clareza de que, quando eu for falar de pessoas, se eu for falar de pessoas que estão dentro da bolha das pessoas que... Você já entendeu. E é interessante que você pegue coisas fora do teu mercado. Por exemplo, qual é um dia comum do seu público? Em que sentido? Um dia comum do seu público ideal. O que ele faz num dia comum? Um dia comum dele. Ele trabalha muito e estuda muitos dados do negócio dele. E o que ele faz quando ele não está trabalhando nem estudando dados? Aproveitando a família ou estudando? Estudando o quê? Marketing digital. Só marketing digital. Predominantemente marketing digital. E quais são os hobbies desse cara? Corrida, beach tênis e crossfit, talvez. Pô, crossfit. Bolha. Corrida, bolha. Corrida, bolha. Beach tênis, bolha. Aham. Família, bolha. Pode crer. São assuntos. Eles têm religião? A maioria sim. A maioria é cristã? São cristãos. Beleza. Eles conhecem os Legendários? Sim. Vou te dar um exemplo de um conteúdo meu, porque a gente tem uma bolha parecida, vende para um público parecido em algum ponto. Eu usei um gancho, que foi um dos meus conteúdos que mais vendeu no orgânico, que era assim. Quando os Legendários sobem a montanha, mal sabem eles que estão descendo pro inferno. Puta que pariu. Não, o nego te xingando pra caralho. Não xingam, eles agradecem, porque na verdade eu faço uma reviravolta no final que eles descem pro inferno pra dentro de si mesmos pra se tornar homens melhores. Não, pois mas o clickbait inicial é muito provocativo e o cara que é cristão, ele vai falar, mano, tá louco. Que porra é essa? Ele vai ficar no conteúdo. Ele vai querer ver e vai te xingar até o final. Exatamente, só que aí no final eu faço uma reviravolta e ele fala, caralho, que massa, quem é esse cara? Análise. E aí digita o bagulho que joga na sessão estratégica. Não.